Questão comentada for you, questão de número 1441. E adivinha, né? Mais uma questãozinha de prova. E essa questão a gente consegue resolver quando a gente entende, né, sobre esse assunto, né? E não decora. E, claro, nas aulas vocês vão entender cada vez mais, né? A gente explica isso tudo na aula para vocês praticarem aqui nos simulados. E essa questão caiu na prova, tá? Diante da necessidade de resgatar o crescimento da economia brasileira, o Copom, né, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, promove reduções contínuas da taxa Selic, tornando o cupom cambial baixo. Essa situação pode levar a... Questão importante, vamos lá. O que acontece, pessoal? Quando a nossa taxa de juros ela está muito alta, né, o principal motivo para isso é que a gente aumente para controle da inflação, mas por um lado a gente controla a inflação, só que a gente acaba prejudicando um pouco a economia. Então, naturalmente, o Banco Central, depois que é a prioridade dele, né, controlar a inflação, depois ele vai reduzindo essa taxa de juros, né, para voltar a incentivar a economia. Né, porque aumentando a taxa de juros, o crédito vai ficar mais caro, né, as pessoas vão deixar de consumir, né, financiar imóveis, financiar um carro, né, financiar projetos de expansão, criar novas sedes, o crédito está caro. Então isso faz com que a economia se contraia, né? E aí, depois que tudo está controlado, o Banco Central promove reduções contínuas da taxa Selic, né, para voltar a estimular a economia, né? Só que a economia é uma engrenagem, né, gente? Se a gente tira de um lado, a gente puxa de um lado para tirar do outro. Então a gente vai ajeitando para manter tudo sob controle, sob equilíbrio. Então o que acontece aqui? Ele fala que o Banco Central ele promove reduções contínuas da taxa Selic. Ele diminuindo a nossa taxa Selic, vamos supor que esteja 14, e ele vai baixando lá para 7, para 6, isso faz com que as pessoas voltem a consumir. Isso faz com que a economia volte a girar. Isso é uma política que a gente viu até em aula, uma política expansionista. Só que, para a parte cambial, isso impacta também. Imagina o seguinte, a gente sabe que os investimentos levam como base, né, principalmente os de renda fixa, os títulos públicos, por exemplo, eles levam como base a taxa Selic para remunerar os investidores. Então, vamos supor que a gente tem aqui os Estados Unidos e aqui a gente tem o Brasil. Tá? Vamos supor que a nossa taxa de juros esteja a 14% ao ano e a taxa de juros dos Estados Unidos esteja a 5%. Poxa, aqui o Brasil tem risco. Só que os Estados Unidos também tem, só que o Brasil é muito mais arriscado. Por isso que acaba exigindo um retorno maior. Quando a gente acaba por cortar essa taxa Selic, vamos supor que caia para 5 também, o que o investidor estrangeiro que estava aqui investindo em dólar no Brasil vai fazer? Ele vai analisar e vai falar assim, poxa, nos Estados Unidos, que é o considerado porto seguro do mundo, o lugar que você nunca vai tomar um calote, né? Sempre em cenários de guerra, em cenários de pandemia, em cenários de alta aversão a risco, as pessoas acabam correndo para o dólar. Então, acaba sendo um lugar seguro para você manter seus investimentos. Então, o que o investidor estrangeiro pensa? Ele pensa assim, poxa, eu vou continuar no Brasil, investindo no Brasil, com maior risco, tendo um retorno de 5% também? Não faz sentido. Eu vou pegar o meu recurso, vou voltar para os Estados Unidos, onde eu tenho menos risco, e vou ter também 5%. Então, essa diferença aqui de rentabilidade de 5 para 14 é o que a gente acaba falando que é o cupom cambial. Né? Até que ponto vale a pena o investidor estrangeiro manter os seus recursos no Brasil? Então, quando o Banco Central promove reduções contínuas da nossa taxa de juros, isso acaba fazendo com que o investidor estrangeiro tenha um estímulo para vender seus reais e acabar comprando dólar novamente, vende o seu real, compra o dólar, e acaba repatriando seus recursos, voltando com seus recursos para o seu país. Isso faz com que o nosso real acaba se depreciando. Então, quando existe uma saída de capital estrangeiro, isso não só prejudica o nosso real, né, como também a nossa bolsa. Né? Se você vê, a nossa bolsa, muitas das vezes, ela tem uma queda muito alta justamente pela saída de capital estrangeiro. Né? E por que o capital estrangeiro sai? Justamente por isso.
né, acaba fazendo um dos motivos, né, o cupom, a baixa desse cupom cambial, né, acaba sendo mais vantajoso em relação risco-retorno o investidor manter seus recursos lá nos Estados Unidos. Né? Então acaba acontecendo uma apreciação da moeda nacional? Não, a nossa moeda se deprecia frente ao dólar. Né? Então acaba que o dólar se valoriza. Então o dólar que estava a R$ 3,50 vai valer R$ 6,00, R$ 6,50. Tá? B, um estímulo ao investidor estrangeiro a vender dólar norte-americano e comprar real? Não, né? Mesma coisa que ele fala na letra C. Então não faz sentido, né? Nem a B nem a C. Por isso a letra D é a resposta da nossa questão. Entendidos? Espero que sim, pessoal. Qualquer dúvida, se você for aluno do curso, mande mensagem para mim. Você sabe que vocês podem entrar em contato comigo direto no privado e a gente vai bater um papo aí para trocar ideia sobre essa questão. Beleza? Bons estudos, pessoal. Não desista, continue aí firme nessa pegada que vai dar tudo certo. Em breve você vai conseguir sua aprovação. Bons estudos e até a próxima.